Vamos iniciar aqui mais um Flow Flexo. Hoje eu converso com o Victor Hugo, da 3M, ele que faz hoje a parte técnica, né, Victor? Da 3M, faz esse atendimento. Então, eu espero que você que está nos assistindo se inscreva no canal, deixe seu like e assine o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que tiver uma parte, tá bom? Vou falar de várias coisas técnicas aqui, espero que você tire bastante proveito. Vamos lá. Muito bem, Victor. A gente não teve muita oportunidade de estar junto, porque você já tem bastante tempo na 3M, né? Você estava me falando, e de 2 anos para cá que você está na divisão de fitas para flexografia, é isso? Conta um pouquinho, por favor, da sua história na 3M. É isso mesmo. Um pouquinho antes, só para falar minha formação, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Eu trabalhei 8 anos em manufatura antes de entrar na 3M, e eu estou na 3M há 21 anos, estou completando 22 agora em fevereiro, e trabalhando sempre na área técnica. Então eu já tive uma atuação em flexografia com os produtos da 3M há cerca aí de talvez uns 12 anos atrás, aproximadamente, onde eu já atuava aqui na região sul como suporte técnico, né, como engenheiro de aplicação. E aí, por algumas mudanças de reorganização, de buscar um outro foco de atividade, a 3M me direcionou para outros mercados, mas recentemente, há 2 anos atrás, eu voltei agora 100% dedicado à área de flexografia com os produtos que envolvem papel impressão, ou filmes de impressão. Então, além das fitas de flexo, também é um pouco sobre fitas de emenda, que também estão nessa linha, né? Então, está dentro do portfólio que eu também dou suporte nesse mercado. Ah, que legal, muito bom. E está gostando da área de flexografia? Sempre gostei, porque é uma área que assim, é automotivante, né? Porque tem tanta coisa que acontece, tem tanta evolução que a gente vem acompanhando, que se torna naturalmente uma coisa muito interessante. Eu acho que, mesmo para quem não conheça e que comece a viver e comece a aprender e entender como que funciona o processo de impressão flexográfica, não tem como desapegar mais daquilo ali, porque é um negócio extremamente interessante. E quando eu explico para as pessoas próximas de mim como que funciona a flexografia, ou como que você gera uma embalagem com aquela impressão, é um negócio completamente assim, ninguém imagina que é daquela forma, né? Então, isso é uma coisa que é bastante diferente, e que leva as pessoas, eu acho que naturalmente, a gostarem, porque vem nesse nível de detalhe as particularidades que tem para você realmente formar uma imagem, né? Ninguém realmente imagina, quem não conhece, não tem a menor ideia, né? Então é bastante interessante isso aí. Exato, é apaixonante, porque no dia a dia não é uma coisa repetitiva, porque cada hora é uma imagem diferente, é um serviço diferente, é um desafio diferente, as variáveis da flexografia, então o operador, o técnico, enfim, o gestor que seja, está sempre motivado a buscar resolver os problemas, buscar solucionar os problemas, né? E a flexografia tem as suas variáveis, hoje já bastante conhecidas. No passado era mais complicado, a gente não tinha tanto recurso, né? E hoje em dia a gente tem bastante recurso. Um desses recursos, que é o que a gente está conversando, é a própria dupla face. Então, a fita, no passado, era uma coisa... Por exemplo, eu conversei com o Toledo, ele estava me falando, eu também lembro dessa época, em algumas empresas, na década de 70, início da década de 80, ainda se colava o clichê de borracha, ou até mesmo o Cyrel, é mais difícil fazer isso com Cyrel, mas se colava com cola benzina, cola de sapateiro. Então, se espalhava a cola no porta-clichê e depois se colava o clichê de borracha em cima. Depois, a evolução disso foi a dupla face de tecido. Tinha a cola dos dois lados, você colava, era tipo um esparadrapo, né? Ou usava aquilo lá,
ela era dura também, não tinha recurso nenhum. Depois também teve uma outra, a fita dupla face, que era de poliéster, era uma película grossa de poliéster com cola dos dois lados. E depois é que começaram a dupla face espumada, né, que tinha resiliência. É Exato. isso, né, Victor? Você viveu um É pouquinho isso. dessa época, não para flexografia, mas evidentemente a evolução da fita, né? Sim, a gente acompanhou essa evolução, a 3M passou por isso, né? Porque as necessidades elas vão acontecendo, né? À medida que a evolução industrial vai acontecendo, os fornecedores eles também têm que se adaptar, né? Tem que buscar dentro do conhecimento que cada um tem da tecnologia, de como que as empresas trabalham isso, para trazer também soluções novas e para escapar um pouco daquelas situações, como você comentou, e que ainda persistem em alguns segmentos, né? Que não demandam tanto ainda qualidade, talvez, de impressão, que ainda seja alguma coisa um pouco não tão aprimorado em termos de resultado final. A gente ainda vive isso de encontrar em algumas aplicações ainda, não vou falar adesivo, embora exista, mas bastante pouco, mas fitas de tecido ainda são encontradas em uso, mas essas propriedades que a fita de espuma consegue trazer e consegue contribuir para a melhoria de qualidade fazem com que elas se tornem bastante significativas aí como um insumo para a flexografia atual, né? Onde os níveis de qualidade aí estão extremamente altos. Então, a fita teve que se adaptar a essas condições novas, a evolução das tecnologias do clichê e de todos os outros insumos que acompanharam, né? Então, ela também participou disso de uma forma evolutiva. A gente tinha, primeira vez que veio a fita flexográfica para o Brasil, né? Que a 3M trouxe dos Estados Unidos, ainda não tinha essa gama de densidades, porque também na época não tinha tanto esse requisito, né? À medida que esse requisito começou a aumentar, a 3M começou a criar sim mais densidades para começar a encaixar em determinados tipos de trabalho que passaram a ter a necessidade, que já 3 densidades em determinado momento já eram insuficientes. Então, hoje a gente está com 8 densidades diferentes e que elas têm a possibilidade de você fazer um ajuste mais fino quando você está manipulando com a fita, né? Logicamente que o conjunto é que vai fazer a impressão, né? A fita sozinha, ela é um elemento que contribui junto com a tinta, com a Nilox, com as placas, com todos os elementos, né? Mas a gente tem uma possibilidade hoje muito maior de ajuste fino, de chegar melhor naquela condição bem específica de impressão. Que legal. Muito bom. E hoje, como você vê as linhas hoje de aplicação, mas são 8 tipos diferentes, assim, para a gente poder escolher e aplicar da melhor forma possível, né? Então, eu sei que tem o gráfico, as tabelas da 3M bem explicadinhas, mas existem aquelas que são as mais utilizadas, não tem? Qual que hoje é mais utilizada na linha da 3M? Então, aqui tem, eu diria assim, aqui tem uma tendência maior de aumentar o volume, e que a gente já vem percebendo isso, são as densidades menores. A gente classifica como as densidades mais altas, e aí a gente tem as intermediárias, mas hoje a tendência realmente ela está indo para as densidades médias para mais macias, pelas configurações que tem hoje e que a maioria das empresas já estão caminhando para essas tecnologias de microreplicação, e que as fitas com densidade menor, e aí vai depender, Eudes, do fabricante da placa, determinadas densidades mais macias se adaptam melhor a uma ou a outra.
Existe uma pequena variação, até porque as placas também acabam tendo algum tipo de variação, até na própria dureza e algumas outras coisas que podem influenciar. Mas eu diria para você que a tendência é essa. Uhum. Hoje a gente está mais nas médias intermediárias, né? A gente fala que tem a média baixa e a média alta, são as que mais são usadas, mas nitidamente elas estão andando para as médias baixas. Então, já tem muitos clientes que trabalham com uma única densidade, e ela é uma densidade, não é a mais macia, mas são as médias próximos das mais macias e que estão atendendo tanto para acromia quanto para chapados, né? Pelas mudanças que tiveram aí, que evoluiu muito, né? A questão de densidade de tinta que consegue carregar. Então, essa é a tendência e a gente está vendo isso realmente acontecer. Os itens estão migrando para essa configuração. Legal, muito bom. Isso é bom saber e ouvir também pelo seguinte: eu sou favorável à redução do número de clichês, não de cores. Cores tem que ser as cores do cliente. Então, a gente fala assim, reduzir cores dá uma sensação ruim quando alguém ouve isso, mas reduzir, por exemplo, tem muita coisa que dá para fazer com cromia, muita coisa mesmo. Então, serviços que hoje são feitos em 8 cores, eu tenho muita experiência, por exemplo, de ver serviços que outrora eram feitos em 8 cores e a gente trouxe para 4 cores, 5 cores no máximo, por exemplo. Isso só foi possível porque eu combinei áreas chapadas com áreas de retícula fina. E não estou falando retículas de 36 linhas de lineatura, não. Estou falando de clichês com 60 linhas. Eu tenho experiências práticas disso no supermercado, inclusive. Mostro o item lá que foi trabalhado áreas de chapada, por exemplo, uma faixa bem escura, um preto escuro, e ao lado uma imagem, uma cromia com nuances de retícula fina de preto, por exemplo, no mesmo chapado. E só é possível, só é permitido quando nós trabalhamos combinando o tipo de clichê, como você falou, que seria chapados, por exemplo, a gente ter o acabamento de superfície do clichê, ou seja, hoje a gente tem todos os fornecedores de clichês têm as suas soluções para isso, e são as soluções eficientes, onde eu consigo, com o anilox, e aí entra o clichê, um anilox também apropriado, certo? Que não pode ter muita carga. Uhum. Então, muita carga, hoje as pessoas buscam um chapadão, tentando buscar também muita carga de tinta, e na verdade não precisa disso. Então, você pode fazer um espalhamento da tinta melhor, com um acabamento de superfície do clichê apropriado. E a terceira combinação nessa história, é claro que a tinta é óbvio também, mas um outro item importante na história é a dupla face. Se a dupla face não conseguir acompanhar, por exemplo, se a dupla face, a gente fala assim, essa dupla face só serve para chapado. Essa só serve para retícula. E não tem uma intermediária, como você está falando, e que geralmente, buscando para menos, para mais macia, realmente não é possível. Então, eu acho que realmente esse ganho que nós estamos tendo na tecnologia, porque as pessoas tendem a achar que a dupla face é um item secundário, e não é. É um item extremamente importante. Dele depende, né, também. Então, não adianta você ter só tinta, clichê, anilox, a dupla face tem que estar ali, para poder fornecer resiliência. Né? Não é isso? Você enxerga assim Exato. também? Sim. A gente tem, de certa forma, a gente tem olhado nos clientes que não estão ainda nessa configuração, a gente tem levado essa informação, né, de que existe essa alternativa, essa evolução, porque a gente entende também que esse tipo de administração de itens também é uma coisa importante para o cliente. Ele também não, assim, na operação que está na mão do operador, se ele tem 4 densidades, também pode trazer um certo risco de tirar uma padronização, dele entender que um outro defeito que está acontecendo na impressão, ele tenta corrigir com a fita e aí ele deixa o problema permanentemente. Ele nunca faz a correção definitiva, né? Então, cada vez é um processo a mais de montar, então se perde produtividade.
né? A pessoa começa a fazer atividades que não precisaria estar fazendo. Então, isso vai fazer com que a empresa possa ter um desempenho melhor, né? A partir disso. E também você ter a questão, você falou de resiliência, né, da fita, que é um item que a gente considera bastante importante, que é você conseguir reproduzir ao longo de toda a tiragem que você tem, você saber até onde você pode ir com aquela fita, né? Então, a gente tem alguns históricos assim de longas tiragens que a gente consegue manter o padrão de impressão sem grandes oscilações ou sem oscilações significativas, que você consegue medir isso e você consegue manter essa consistência de quando você fez todo o planejamento, você testou, validou, e você colocar na tua máquina e ter certeza que vai conseguir levar até o final com o mesmo nível de qualidade. Então, a resiliência, ela vem contribuir dessa forma, e a gente consegue ter isso como entrega de produto também, né? Hoje tem essa transformação de tiragens menores em função aí da grande variedade de embalagens de mesma marca, né? Ainda assim, a fita, ela consegue, de alguma forma, contribuir, porque hoje, pelo aspecto econômico, a gente percebe que tem muitas empresas buscando a reutilização, né? E a reutilização, embora ela possa ser usada tecnicamente, porque você ainda tem vida útil da fita, e se você tiver vida útil do fotopolímero, que você consiga ainda manter o nível de qualidade, ainda assim é uma preocupação pela questão de manuseio, né? Porque toda vez que você utiliza a fita e você manuseia, né, que é fazer a desmontagem, guardar, como que isso é armazenado, o risco ele se torna maior numa reutilização pela questão de quando botar em máquina de novo, o que vai acontecer lá se o convertedor, as pessoas que estão manipulando aquilo ali, não mantiverem um padrão também de manuseio, de cuidado, né? Mas, enfim, a fita, ela consegue entregar esse desempenho, porque ela tem o desenho para isso, né? A espuma dela e o filme de poliéster que contribui também para isso, para a gente conseguir fazer tiragens realmente de grande metragem e manter os padrões aí, os níveis de qualidade. Isso. Para quem não conhece, Vitor, você poderia explicar o que é resiliência? Porque tem gente que está assistindo e que às vezes não sabe, né? Muitos profissionais já sabem, mas eu gostaria que você explicasse para a gente. Ok. Recentemente eu estava fazendo um treinamento para um cliente e para o pessoal da impressão, pessoal de montagem, né? E aí eu comecei a falar resiliência, bem isso que você falou, né? E às vezes as pessoas não estão acostumadas com o nome, não conseguem entender bem, porque o nome não é um nome tão comum, né? E aí quando eu comecei a explicar o que era resiliência, eles falaram para mim assim, poxa, aqui a gente chama de efeito mola. Bem explicado. Então, o que é a resiliência? A gente está falando aqui da espuma, né? Uma espuma, ela tem uma densidade X lá, e ela tem a resiliência dela, o que é? A capacidade dela ser comprimida e descomprimida, que é o processo de impressão, é o que ela sofre no processo de impressão, né? A cada volta completa da camisa, a gente tem a incidência de 2 momentos de pressão, um é com o clichê encostando no anilox, e o outro é quando ele encosta no filme, quando ele está fazendo a transferência, a impressão. Então, imagine quantas vezes isso se repete, e logicamente, quanto maior a velocidade que a máquina está rodando, mais vezes isso vai acontecer. Então, nesses 2 momentos, a fita recebe uma compressão, e naquele momento ela aceita aquela compressão, e logo em seguida, quando ela sai daquele ponto, ela volta para a posição original dela, ou seja, a medida original dela realmente. Então, essa capacidade de
fazer isso por um período muito longo, ela ser comprimida e descomprimida, ser comprimida e descomprimida, e, no entanto, manter a medida original dela de espessura, é o que a gente chama de resiliência. Porque se você não tem essa propriedade na fita de espuma, o que pode acontecer em tiragens médias ou mais longas é que, à medida que você vai comprimindo e ela não tem uma resiliência boa, ela vai perdendo a espessura naqueles pontos. Então, se ela está perdendo espessura, da metade para frente, talvez, da impressão, você começa a mudar a qualidade da impressão, já não é mais a mesma, porque ela já não está mais fazendo aquele efeito compressivo que ela deveria estar fazendo. Então, traduzindo, o efeito mola é o que, na prática, assim, fica mais fácil de entender, que a mola, quando você comprime ela, você diminui a espessura até onde ela suporta, né? Qual que é a resistência da mola. A gente poderia chamar as nossas densidades de resistências de mola diferente, mas todas elas voltam para o mesmo tamanho original, independente da resiliência, mesmo depois de muitas vezes comprimidas e descomprimidas, ela volta na posição original, que seria, no caso, a nossa espessura, né? Exato. Exatamente. E agora a gente pode imaginar uma máquina hoje, máquinas flex roda brincando aí a 400, 500 metros por minuto, é muito comum rodar, máquinas de banda larga, vamos dizer assim. Banda estreita é mais tranquilo, porque roda 100, no máximo 150. Claro, tem máquinas que rodam até mais do que isso. Tem máquinas de banda estreita que podem chegar até 250 metros por minuto, tudo bem. Mas, em geral, as máquinas rodam com uma velocidade um pouco menor e com tiragens menores também. A questão do reaproveitamento é bem interessante, porque, como você falou, se a dupla face ela tem tecnicamente a capacidade de aguentar muito mais, então, às vezes, com os lotes muito pequenos, a tendência e a tentação de reutilizar é muito grande. Por quê? Porque eu imprimi 2.000 metros, por exemplo. 2.000 metros é muito pouco. Tem gente que imprime milhões de metros, mas tem gente que imprime 2, 3, 4, 5, 10 mil metros. Para uma fita dupla face, ela aguenta muito mais do que isso, né? Só que, e aí, quando descola, o pessoal vê que a dupla face ainda está inteira lá. Mas eu acho que o risco maior, eu, por exemplo, não tenho muito pudor em dizer o seguinte: olha, eu reprovei por dupla face. Não, não é uma coisa que a gente recomenda, mas, eventualmente, se for cuidadoso, é a minha opinião, tá? Estou dizendo, mas eu concordo com você no seguinte: tem que ter um bom armazenamento, porque tirou de lá, o que vai fazer? O pessoal, às vezes, pega o cilindro, banda larga, ou banda média, ou banda estreita, não importa, e, às vezes, guarda ele sem proteção. E sem proteção, Exato. o que vai acontecer? Vai cair pó, por exemplo, né? O clichê pode estar sujo. Então, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo que pode danificar essa dupla face. E aí, aquela resiliência que continua boa, perdeu outras coisas. Uma das coisas também que pode perder é a adesividade, né, Victor? Como é que é hoje a adesividade? Porque eu sei, a fita da 3M eu tenho experiência, ela tem uma adesividade bastante forte, na verdade. Isso ajuda muitas vezes quando você tem que curvar bastante o clichê, e às vezes o gap que fica entre a colagem ali fica muito pequenininho, não dá para colocar uma fita para proteger. Como é que é isso hoje em termos de adesividade? Então, hoje a gente tem 3 adesivos diferentes que estão do lado do clichê. Então, ele dá a condição de você adaptar ao teu formato de máquina, de clichê, de velocidade. Aí você consegue encaixar uma configuração que seja melhor, ou observando a necessidade de ter essa adesão muito mais forte, por essa limitação, às vezes, né, de você talvez ter uma espessura maior de clichê, e ele está nessa situação que você não tem recurso de colocar uma fita de suporte. Então, partir para um adesivo que seja mais forte é o que vai garantir tranquilidade durante a impressão. Você vai ter certeza de que não vai levantar de jeito nenhum ali, já que o adesivo ele tem uma força maior. Aí a gente tem um adesivo que é intermediário, e existe um adesivo que é
dentro dessas faixas, ele tem uma configuração de adesividade menor, embora todos os três são considerados adesivos suficientemente fortes para manter o clichê na posição. Logicamente que depende de cada situação, né? Eu não posso colocar um adesivo que eu sei que é mais fraco comparado com os outros, numa situação muito crítica. Então, esse dimensionamento tem que existir. Uhum. Mas a gente consegue, em todos eles, garantir de que não haja levantamento de borda, desde que a gente tenha especificado para a aplicação correta. Então, por exemplo, o adesivo mais fraco funciona muito bem em placas de grandes dimensões, mas com espessuras menores. Ele vai ter a força suficiente para segurar aquela placa durante a impressão e, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma facilidade na hora de desmontar, porque a placa, sendo maior e de espessura menor, ela se torna mais sensível na hora de desmontar, né? Mais sensível a alongamento, mais sensível a uma quebra, um possível rasgamento, dependendo do desenho da placa, muitas vezes isso fica sensível. Então, essa combinação do processo, das características do processo, você pode determinar qual que é o melhor adesivo para funcionar. Sempre todos eles vão te entregar a fixação segura, de que não vai ter levantamento de borda. E, por outro lado, o adesivo da camisa também, embora a gente não tenha grandes variações nesse lado, a gente tem um adesivo que ele se adapta em todos os formatos ou todos os substratos que a gente encontra hoje, tanto de cilindro quanto de camisa. Aí ele é mais padrão, mas ele é adaptado a todos eles e tem um adesivo até bastante forte, porque ele justamente ele acaba pegando as superfícies mais difíceis, aderindo bem, e aquelas que não são tão difíceis também com essa aderência. Entendi. E a resistência a solvente? Porque para quem trabalha com tinta base solvente, o solvente muitas vezes pode atacar, vamos dizer assim, né? Ou querer atacar o adesivo. Como é que funciona isso também? Que resistências o adesivo tem para isso? O adesivo ele tem uma resistência natural, desde que não seja uma contaminação muito forte, né? Então, para aqueles que estão acostumados a limpar em máquina e que muitas vezes usam uma esponja, e ao invés de usar um pano, né? A esponja ela acumula muito mais líquido, então quando ele está limpando, fazendo aquela limpeza, antes de levar para desmontagem, acaba que escorre muito, e aí a gente pode ter sim algum prejuízo, principalmente para aquelas que a gente tem o adesivo mais forte. Para aquela que a gente tem o adesivo mais fraco dentro dessa comparação entre elas, né? Eu não gosto de falar fraco porque parece que ele não serve, né? Mas ele é fraco no sentido de que dentro da nossa faixa de adesivos, a gente tem aquele que é bem mais forte e aquele que não é tão forte, né? Entendi. Então, esse que não é tão forte, ele tem uma configuração na construção dele que é um pouco diferente dos outros, então ele adquire uma resistência natural maior a solventes. Então, quem usa a nossa série L, que é o adesivo mais fraco, com certeza percebe que se escorrer mais solvente em cima desse adesivo, ele sente muito menos. Então, essa é uma particularidade da construção daquele adesivo. Mas poderia ser um motivo de especificação também, né? Se tem algum cliente que tem esse processo, não consegue sair dele e que está tendo problema de afetar a fita por um excesso de solvente, talvez ele pudesse ser sim um produto para especificar lá, desde que as outras condições atendam. Entendi. Muito bom. Legal. Vamos falar um pouquinho de fita de emenda. Muitas empresas hoje acabam utilizando, outras não utilizam, que eu vejo também uma máquina de troca automática, que o pessoal acaba parando a máquina para fazer uma troca manual, quer dizer, faz a troca só na saída, mas na entrada não, e a máquina tem que ser parada, e às vezes uma máquina gearless, de alta produtividade, e por uma questão de economia, às vezes, que eu já vi isso também, né? Essa fita
é mais fácil dar uma parada lá e fazer a troca na mão, alguma coisa assim. Mas a fita, ela é muito útil, né? O que você me fala da fita de emenda, né? De troca? Sim. Uma coisa que a gente, até para no processo de impressão, né, a gente sempre fala muito e explora muito isso, tanto em treinamento para as equipes, né, é, dentro da própria 3M, para a nossa equipe comercial, para os nossos distribuidores e para o próprio cliente, a gente sempre tenta colocar para eles a importância que é não parar a máquina, né, porque o tempo é limitado, né, e se você parar a máquina por causa de uma emenda, por exemplo, para fazer uma troca manual, vale a pena ter um investimento em uma troca automática, num dispositivo para fazer isso, para você realmente ganhar em produtividade. E a fita de emenda, que possibilita fazer a emenda em movimento, vai contribuir muito para que você aumente a produtividade. Então, essas fitas, elas têm um funcionamento que permite, pela questão dela ter um alto poder de adesão, ou melhor dizendo, o termo que a gente chama é o taque da fita, né? É Uhum. como se fosse a pegajosidade dela. É aquele adesivo que quando você encosta a mão nele, quando você tenta tirar, até arde um pouco o teu dedo. Aquilo ali Uhum. é um sinal de alta pegajosidade. E nessa aplicação, como você tem velocidade envolvida em movimento, aquela rápido instante em que a fita tem que encostar no filme para fazer a troca de bobina, tem que garantir que ele tenha maior contato possível naquele momento, né? Logicamente que tem outras características, né? O tipo de adesivo, muitas vezes precisa resistência à temperatura, precisa ter a resistência ao cisalhamento, já que é um movimento quase puro de cisalhamento, porque quando encosta filme com filme, Uhum. naquele momento ele recebe uma força de tração muito grande. Então, essa fita, ela consegue fazer isso e consegue fazer isso em filmes plásticos que normalmente são filmes que a adesividade, como é que eu vou dizer, são materiais já naturalmente mais repelentes, né? Sim. Quando a gente fala de polietileno, polipropileno, Uhum. os adesivos já têm um pouco de dificuldade, a própria tinta, né? Você tem que fazer muitas vezes um tratamento corona. Então, aquele adesivo ele tem que ser um adesivo realmente muito especial, né? Para você conseguir fazer essa transferência ou essa emenda, e às vezes em velocidades bastante altas. Então, existe um adesivo próprio para isso. A gente tem essa fita para a indústria de embalagens flexíveis, uma fita própria para isso, que funciona muito bem nessa aplicação, assim como a gente tem para a indústria de papel também, que é muito forte dentro da 3M, os fabricantes de papel, que são as fitas que a gente chama de repolpáveis, né? Que elas têm o comportamento equivalente a essa, no entanto, elas são diluídas em papel. Se você diluir junto com o papel, ela desmancha junto, né? Essas que a gente usa em emendas de filmes flexíveis, ela já não tem essa propriedade, mas ela mantém aquelas propriedades de alta adesividade e resistência à temperatura e resistência ao cisalhamento. Legal. Sim, a gente tem acompanhado, eu vejo troca de bobina a 400, 500 metros por minuto. Em geral, o pessoal tem a tendência de diminuir a velocidade para ter segurança, vai que dá errado. Só que quando a fita ela atinge um nível de excelência, o pessoal faz tranquilamente a 500 metros por minuto. Então, não é nada absurdo. Para isso, realmente tem que ser uma velocidade, com velocidade alta, ela tem que ser muito eficaz, verdade? Muito bom. Ô, Victor, o que você hoje, assim, você estava nas empresas, agora fica mais difícil por causa da pandemia, né? Eu sei que a 3M tem protocolos bem rígidos por causa da pandemia, né? É uma empresa bem Tem. séria com isso, e a gente respeita, assim como as outras empresas também que eu estou acostumado, têm feito protocolos bem rígidos. Mas quando você visita, geralmente, qual a dificuldade que você vê no uso, manuseio de fitas dupla face,
Que dicas você poderia dar baseado na experiência que você tem no manuseio do dia a dia com fitas dupla face? Sim. Tem um elemento que eu diria que é o mais sensível de todos, que são os processos de limpeza, porque a montagem em si, se são pessoas que já estão com uma boa prática, a questão da montagem da fita, ele consegue superar, né? A gente só vai encontrar alguém que ainda está criando aquela habilidade de passar o estilete e conseguir fazer uma emenda legal, fazer aquela montagem e que não fique bolhas. No entanto, a questão dos processos de limpeza e a repetição deles ou a padronização é muito sensível, é muito sensível. E uma grande dificuldade é o fato que, por mais que o fornecedor saliente isso da importância que é de ter um processo adequado, tentar seguir um padrão, uma instrução de trabalho para fazer o processo de limpeza, tanto quando ele está fazendo a montagem, mas quando ele está desmontando também, ele pode inserir algum processo ali. Isso provoca muito problema, principalmente na hora que vai desmontar. A gente pode ter, sim, alguns problemas de repelência, por algum uso de algum produto no processo que cause isso, mas eu diria que o maior percentual ele está relacionado com a limpeza inadequada e que provoca uma força adesiva superior àquela que deveria. Então, aí as pessoas começam a sofrer na hora de desmontar, ou começam a danificar clichês, ou se ele iria tentar reutilizar a fita, acaba que ele enruga a fita, porque naquele movimento de levantar fica difícil. E, assim, por experiência, 100% dos casos que eu já tive que atuar, todos eles com uma demonstração muito simples, Eudes. Fazer na hora, do jeito certo, você resolve naquele momento e o operador que está ali, ele fica quase incrédulo. Assim, poxa, mas eu estou limpando, porque o que tem nesse teu produto? Porque eu sempre levo comigo uma garrafa de álcool isopropílico, porque, por incrível que pareça, eu já encontrei álcool isopropílico que está escrito na embalagem álcool isopropílico, mas quando você cheira o produto, você vê que não é, porque tem alguma mistura ali. Sim. Então, eu sempre procuro levar junto para ter certeza do produto que eu estou usando. Mas é um ponto que seria de fácil solução e que bastaria ter assim, um processo implementado de limpeza de uma forma padronizada, organizada, repetitiva, que ninguém teria problema com isso. Eu posso afirmar isso para você. Mas a gente entende também que os processos de cada empresa, algumas limitações, falta de treinamento, capacitação, nem sempre é investido nas pessoas que estão ali manuseando os produtos. Então, cada um tem um comportamento um pouco diferente. Tem aqueles, sim, aquelas empresas que são super bem organizadas e se preocupam com isso e conseguem fazer isso, e você fica fazendo visita de cortesia, porque o produto está entregando desempenho na impressão e os montadores estão satisfeitos, porque eles mandam para a máquina sem preocupação que vai levantar a borda, que vai trazer problema, e eles sabem que quando volta para eles, eles vão conseguir desmontar na tranquilidade. Então, acho que esse é o ponto sensível realmente, é ter esses processos, assumir isso como uma necessidade, porque isso acaba acontecendo com qualquer fornecedor de fita. A diferença é que alguns vão sentir um pouco depois do que outros, porque aí cada um tem o seu tipo de adesivo, cada um tem o seu produto, né, com as suas características. Então, em determinado momento, o A ou o B vai receber uma chamada primeiro do que o outro, mas meses depois ele vai receber, porque a contaminação que é cumulativa nas placas é o que provoca isso ao longo do tempo, e você convive talvez um ano sem ter problema, e no 13º mês o usuário
começa a perceber a dificuldade. E ele acha que mudou alguma coisa da fita, mudou alguma coisa do fornecedor do produto de limpeza, quando, na verdade, nada mais é do que um efeito acumulativo daquela limpeza que não foi feita da melhor forma possível. Então, realmente, eu entendo que esse é o ponto sensível do uso do produto, Eudes. Que legal. Não, eu entendo isso, primeiro, porque se a limpeza não está muito eficiente, o clichê, mesmo que vem da clichêria, novinho, ele pode ter alguma impureza no verso. É normal isso aí. Não é impureza, vamos dizer assim, mas algum resíduo daquilo que veio da clichêria. É normal isso aí. Toda clichêria, por mais limpinha que tenha, sempre fica algum resíduo, que pode afetar na adesividade. A outra coisa é a própria superfície que ele vai colar, quer seja uma superfície da camisa, ou do porta-clichê, ou do ferro. Então, tem que limpar direitinho, né? Outra coisa que pode acontecer, a gente está falando de adesividade, mas são impurezas mesmo. Quantas vezes a gente já não viu que, no momento de imprimir uma retícula fina, tem uma poeirinha que ficou colada ali entre o clichê e a dupla face, por exemplo. E essa sujeirinha dá uma mancha na retícula. Aí ele tem que tirar aquilo lá, tem que voltar e fazer tudo de novo, né? Assim como o que a gente vê também, às vezes, mas que eu acho interessante que você falou é o seguinte: treinamento. É comum também, que eu vejo no geral, não só da questão da montagem, de clichês, como dupla face, mas em geral, é assim, a empresa não entende, quando a gente fala de treinamento, não é assim, vamos contratar alguém para dar treinamento, não é isso que eu estou falando. Às vezes o treinamento é simples, você mesmo dá treinamento nas empresas, não é? Quando você vai nas empresas, a empresa chama lá seu cliente ou não, eu acredito que não precisa nem ser seu cliente, mas se o pessoal te chamar, para você mostrar o passo a passo, não é assim? Demonstrar para o pessoal. Então, faz parte desse processo e é um treinamento. Aliás, é um bom treinamento, porque vem direto do fabricante daquele item, quer seja dupla face, pode ser um clichê também, a maneira de armazenar essas coisas, na verdade? Então, passa pelo processo hoje de capacitação das pessoas. Então, tem um montador lá, trocou o montador. O outro que entra lá, às vezes é um auxiliar de algum outro setor que passa para lá, e ele é mal orientado, coitado, ele nem tem culpa disso. Então, cabe às empresas, Exato. aos gestores, especificamente aos gestores das empresas, tomar a precaução quanto a isso. Então, de fato, as fitas hoje, eu entendo assim, a tecnologia embutida nas fitas dupla face são muito altas, né? Eu que venho de um passado, eu comecei há muitos anos atrás no mercado, então eu vi toda uma passagem de coisas acontecendo, e é surpreendente que ainda hoje tem empresas que utilizam ainda o que a gente chama de esparadrapo, né? Que seria aquela fita de tecido, que tem outra aplicação, não no nosso mercado. Mas eu entendo que, enfim, se para ele está servindo, vai lá. Está conseguindo atender o cliente dele com a qualidade que o cliente, né, porque qualidade é bem subjetiva, né, que o cliente está aceitando, então, mas ele pode estar perdendo em produtividade, não é mesmo? O que mais que você acha aí que pode estar influenciando hoje em termos de produtividade? Esse exemplo que você deu, ele acaba perdendo oportunidade de participar de outros mercados, né? Quando ele mantém, embora ele atenda esse mercado que o cliente aceita esse tipo de trabalho e talvez ele não, a qualidade para ele, como você falou, é suficiente, eu vejo que ao mesmo tempo ele limita muito a fábrica dele ou a possibilidade de novos negócios e poder atender mercados que talvez sejam mais rentáveis, né? E também eu vejo da seguinte forma, me parece que quem continua nessa limitação, as próprias marcas, elas estão evoluindo no sentido de ter um requisito maior de qualquer tipo de embalagem, né? Tem uma tendência, ou não é uma tendência, pode ser chamada de tendência, e eu vi uma notícia essa semana de uma rede que determinou uma data para trabalhar só com um determinado tipo de embalagem, que vai, por questão ecológica, vai sair. Se os convertedores
não buscarem se adaptar ou saírem daquele chão mais básico, me parece que eles vão ficar sem ter o que fazer, né? Então, tem um impacto negativo em querer ficar acomodado naquela tecnologia super antiga, não está atendendo, mas me parece que em algum momento ela vai acabar. Ou vai ficar tão pequena que não vai sustentar mais aquela empresa, né? Ela vai começar a diminuir pedido, diminuir e vai ficar sem. Com relação à questão de aumentar a produtividade, uma coisa que a gente vê muito como oportunidade é a questão desse aumento de velocidade, da possibilidade de você explorar mais isso, né? A gente vê hoje no Brasil, quando você fala 400 metros por minuto, 500 metros, está falando em altíssima velocidade, né? Sendo que fora do Brasil, a gente já está próximo de 1.000 metros por segundo, já está acontecendo. Na Espanha já tem essa configuração para impressões com cromia, e consegue fazer, e principalmente eles conseguem fazer e manter. Lógico que tem toda uma questão dos insumos, né? É uma configuração diferente quando você fala de 1.000 metros ou próximo disso, mas são os mesmos, assim, são os mesmos insumos, talvez modelados de uma forma diferente. Você vai ter que ter uma tinta um pouquinho diferente. A fita dupla face você consegue fazer com essas versões que a gente tem hoje, mas você vai ter que ter o desenho do Anilox lá também um pouco diferente, a placa, mas você consegue chegar nisso. Então, também recentemente eu escutei numa discussão que aconteceu num seminário, né? A diferença que ainda existe de achar que 250 metros é uma velocidade, parece que sim, cheguei num ponto ótimo, mas na verdade quando você vê que você tem chance de triplicar isso, é o resultado direto para aumentar a produtividade, é o que dá para fazer sem você ter grandes investimentos, porque muita gente já está com máquinas com nível de tecnologia embutido suficiente para você fazer alta velocidade, mas você não tem os processos ainda para chegar no limite da máquina. Então, você fez um investimento altíssimo, num equipamento muito bom, mas na fábrica, os teus processos não te permitem você extrair o máximo da máquina. Então, aí eu acho que é o grande ponto sensível que as empresas ainda têm que buscar, e os consultores como você, que atuam exatamente nessa... Como que tu faz a união de todos esses insumos para que eles entreguem o melhor? É quem consegue realmente fazer alguma diferença, de ir entrar no cliente e agregar tudo isso que precisa ter para ele conseguir reproduzir. Então, às vezes se compra a máquina e não tem o processo, e você compra uma máquina que promete 600 e você reproduz 300. Então, o investimento não foi bom, assim, por esse aspecto não foi bom. Você tem mais controle, tem menos variação, mas em produtividade você ganhou quase nada. Então, essa combinação, né? Eu vou comprar uma máquina, quero aumentar a velocidade, tem que vir com muita coisa junto, e que eu acho que a gente ainda é muito dependente justamente do trabalho de consultoria. E consegue colocar isso em prática, né? De uma forma organizada, e que você consegue mirar onde dá para chegar e você chega lá. Sim, passo a passo. Uma oportunidade que eu vejo também, e que a gente começou a falar no início da nossa conversa, foi a questão da resiliência, por exemplo, né? Eu sei que, para a maioria das empresas, boa parte dos trabalhos que elas fazem são de baixa tiragem. Então, mas tem empresas que trabalham com altas tiragens, produtos do tipo, vamos falar de banda larga, banda estreita, com certeza, as tiragens são menores mesmo. Mas banda larga, por exemplo, tem serviços ou nichos, não nichos, né, mas mercados, famílias de produtos, que você imprime 20, 30, 40 toneladas de um item só, num pedido só. Tá? Conheço itens assim, conheço mercados assim. Nesses casos, por exemplo, uma fita que tem uma resiliência boa,
você vai evitar parar para ficar trocando na dupla face, né? Que é aquela história, a dupla face, ela vai amassando. Claro que chega uma hora, não importa o fabricante da dupla face, que ela, se você insistir muito, claro que ela vai perder a resiliência com o tempo, mas a dupla face demora, tem umas que demoram muito mais, outras demoram muito menos. Então, quanto mais ela aguentar, menos tempo você vai perder com máquina parada, porque você vai conseguir rodar, não é verdade? Então, esse é um Exato. ponto chave também quando a gente fala em termos de produtividade para o gestor, né? Quando a gente fala de gestão de fábrica, buscar resultado, faz muita diferença também. Além, claro, do custo, né? Porque se você gasta menos fita por trocar menos, é óbvio que isso vai te fazer uma diferença também no resultado de custo para quem faz a gestão de custo da fábrica, né? Exatamente. E até pela questão da reutilização, né? Já que você está adquirindo um produto que você sabendo que ele já tem essa característica natural de tiragens longas, mas você faz tiragens menores, então que se faça um trabalho também para otimizar o uso dessa fita, com todos aqueles cuidados que a gente falou mais no início, né? E como manipulo um produto, uma fita que já está aplicada na camisa, que eu vou reutilizar, para que eu consiga extrair o máximo dela, desde que eu consiga manter as características do adesivo, principalmente, para poder otimizar aí a redução, é uma redução de custo, né? Se você consegue multiplicar aquele mesmo produto que já está, o valor que você pagou já está ali na camisa, então, logicamente, quanto mais puder reutilizar com segurança, melhor, né? Porque sempre pensar que se parar a máquina, aí todo aquele planejamento de redução de custo se perdeu lá, né? De uma hora a máquina parada, ou sei lá quanto tempo pode ficar. Perfeito. Tá bom, muito bom, Vitor. Gostei de conversar com você. Agradeço aí a sua participação, a 3M também, e espero que o pessoal que nos assiste aqui também tenha tirado bastante proveito, tenho certeza que vai tirar, porque a gente viu muita coisa prática aqui, né? E gostaria de deixar a finalização aí para você, pode comentar o que você quiser enfim, sobre o que nós conversamos aqui, ou sobre a 3M, tranquilo? Para a gente finalizar. Tá bem. Também quero agradecer, Eudes, a oportunidade aí de poder estar conversando contigo. Também eu achei o modelo bem interessante, né? Essa troca de informações e informações que servem para o nosso público, né? Que são os usuários, são as pessoas que estão trabalhando com impressão. Eu sempre digo que é muito importante para todos os níveis terem a mesma informação. Não adianta a nossa equipe de vendas sentar lá com a área de compras, negociar valor, falar das qualidades do produto e simplesmente chega o produto na mão do operador e ele não recebeu um treinamento, ele não sabe o que tem de diferente, né, naquele produto, né? Então, nivelar as informações é uma coisa que eu acho que é fundamental, até porque o usuário, quanto mais ele souber do que ele tem na mão, melhor ele vai reproduzir, melhor ele vai utilizar. Então, esse investimento em treinamento, e a gente está sempre à disposição para estar fazendo isso, de vários formatos, né? Hoje a gente está fazendo de uma forma virtual, a gente já está com ferramentas, que a 3M já está investindo nisso, a gente hoje já tem uma ferramenta chamada Remote Assist, que a gente consegue, a partir de um celular do convertedor lá na planta dele, se ele tiver uma dificuldade ou se ele quiser uma orientação, a gente consegue interagir de uma forma diferente. Como é que chama? Não quero falar o nome da marca, mas... Não tem problema, qual marca? É da Microsoft, né? O HoloLens, Ah, sim, de vamos ver. você poder ter essa interatividade. A 3M também investiu nisso, a gente está na fase já de implementação disso, né? E que serve não só por causa da pandemia, mas serve para outros tipos de trabalho, né? É uma forma nova de interagir, e que eu acho que traz agilidade. Então,
a gente como fornecedor, a gente está levando o produto, mas está levando um serviço também que eu entendo que é uma forma diferente de fazer, e sempre com essa preocupação de treinar, 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 e como tu falou, o nosso treinamento, o treinamento original, quando ele é passado internamente de uma pessoa para outra, sempre se perde alguma coisinha, né? Porque o operador que está passando para o outro, ele está passando na visão dele aquelas coisas que ele entendia que eram mais importantes, e às vezes ele deixa de lado um aspecto que para ele não é importante, mas que é fundamental. Então a gente tem sempre essa prática e vontade e disponibilidade para estar fazendo treinamentos o quanto mais, melhor, né? Então, te agradeço novamente e fico à disposição aí também de vocês, se tiver alguma necessidade, alguma outra oportunidade para frente, fico à disposição, e agradecer ao teu público também que está assistindo. Espero que realmente possa ter falado coisas aqui que sejam úteis, né? E que sejam, que tenham gerado interesse realmente do teu público. Com certeza absoluta. Que bom saber, é interessante mesmo o Remote Assist, né? Que é essa parte. Aliás, quero experimentar, hein? Vamos combinar depois. Vamos fazer, tá legal. vamos fazer isso na prática com você aí, tá bom? Tá bem. Então, tá bom. Obrigado, Vitor. Muito obrigado mesmo a você, a 3Ms, e nos vemos no próximo Flow. Muito obrigado. Abraço. Ok, obrigado. Um abraço. Até mais.